Uma luta de boxe que poderia passar despercebida nas Olimpíadas de Paris. Uma prova entre uma argelina e uma italiana que terminou em menos de 1 minuto, mas continuou repercutindo. Um episódio que expõe um histórico antigo e complexo de como o mundo esportivo lida com definições de gênero. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 1º de agosto de 2024. Dia em que a boxeadora da Argélia, Imane Khelif, derrotou a italiana Angela Carini na categoria até 66 quilos. A luta da primeira rodada nas Olimpíadas de Paris durou só 46 segundos, até a italiana abandonar o ringue. Você ouviu aí um momento na transmissão oficial em que a vitória da argelina é anunciada. A italiana Angela Carini depois deu uma entrevista dizendo que deixou a luta porque estava sentindo dores no nariz depois dos primeiros golpes. Ela disse que entrou no ringue, lutou e sentiu maturidade para parar quando viu que aquele não era o dia dela. Uma fala típica pós-derrota, dessas que a gente ouve direto durante a cobertura olímpica. A repercussão da prova, porém, ficou em cima de um outro acontecimento anterior às Olimpíadas. Em 2023, a Associação Internacional de Boxe desclassificou a Imane Khelif num campeonato mundial por ela não ter passado no teste de gênero realizado pela organização. O mesmo aconteceu com a taiwanesa Lin Yuting, que compete em Paris no boxe na categoria até 57 quilos. Isso aconteceu porque os níveis de testosterona da argelina não cumpriam critérios de elegibilidade da Associação Internacional. A taiwanesa foi reprovada num teste bioquímico. Naquela ocasião, o presidente da entidade, Igor Kremlev, explicou a desclassificação das duas, dizendo que as atletas tinham cromossomo XY e tinham tentado enganar as colegas a fim de se fingir mulheres para competir. Esse comentário confunde conceitos da biologia e traz uma boa dose de intolerância sobre identidade de gênero, mas a gente já volta nisso para explicar melhor. Antes, vamos esclarecer algumas coisas. Nenhuma das duas boxeadoras em questão se identifica publicamente como transgênero. Então a gente não está falando aqui de atletas mulheres que tiveram o sexo masculino atribuído a elas ao nascer e depois fizeram a transição para o gênero feminino. Elas também não falaram publicamente se tem uma condição chamada variação intersexual. Pessoas intersexo são aquelas que têm características que não se enquadram nas diferenciações tradicionais que a gente entende como masculino e feminino. Isso pode acontecer de várias formas e pode ser identificado em diferentes momentos da vida. No esporte, existem casos de atletas mulheres que só descobriram que tinham essa variação depois de adultas, em competições que questionaram seus resultados e cobraram testes de gênero. No caso do boxe, as classificatórias para as Olimpíadas não são definidas pela Associação Internacional de Boxe, porque a entidade foi excluída dessa função pelo Comitê Olímpico Internacional. O COI fez isso depois de identificar falhas recorrentes de transparência, incluindo suspeitas de manipulação de resultados e corrupção. Foi uma punição inédita que quase tirou o boxe do programa dos Jogos Olímpicos. Por causa disso, a permissão para as boxeadoras participarem das Olimpíadas foi dada pelo próprio COI, que tem critérios de gênero menos rígidos do que a Associação de Boxe. A Imane Khelif e a Lin Yuting já participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Nenhuma subiu ao pódio. Os testes de verificação de gênero, como os realizados pela Associação Internacional de Boxe, têm um histórico antigo. Primeiro, entre as décadas de 1920 e 1960, havia testes físicos. Em casos de questionamentos, as atletas eram submetidas a análises por médicos ou representantes de entidades esportivas para verificar se elas tinham genitália feminina. Depois, com o desenvolvimento de estudos de genética, entidades esportivas usaram testes de cromossomo para separar atletas mulheres e homens.
O podcast Tested, produzido pela jornalista americana Rose Evelett para a rede pública canadense CBC, fez um panorama da questão dos testes de verificação de gênero e identificou pelo menos 13 atletas que foram barradas de participar de competições internacionais por causa do cromossomo entre 1972 e 1990. Outras deixaram o esporte em meio a especulações sobre seu gênero, passando por constrangimentos, como serem chamadas de homem na imprensa, algo, aliás, que está acontecendo agora com a Imani Khelif. Esse número pode ser ainda maior, porque houve casos de atletas que fingiam lesão ou outros motivos para não falar abertamente sobre as razões do afastamento. Mas essa divisão, que a gente até aprende na escola, de que mulheres têm cromossomo XX e homens têm cromossomo XY, não é tão binária assim. Existem síndromes, distúrbios e condições de saúde que causam variações nessa estrutura. Ou seja, mulheres podem ter cromossomo XY no seu DNA e vice-versa. Esses casos podem ser incluídos no guarda-chuva da variação intersexual, embora o termo intersexo não tenha uma definição exata. Por causa dessas questões médicas, muitos pesquisadores da área da saúde pressionaram entidades esportivas pelo fim dos testes de cromossomo. Isso aconteceu na década de 1990. Desde então, o principal elemento usado nos testes de verificação de gênero é o nível de testosterona. A Valesca Vigo Francisco, que é pesquisadora no Grupo de Estudos Olímpicos da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, estudou essas normas nos Jogos Olímpicos e chama esse momento atual de a era da testosterona. Só que esse fator também não é uma ciência exata e traz desafios. Isso porque a testosterona, mesmo associada ao gênero masculino, está presente em diferentes tipos de organismo. Uma consequência dessa era da testosterona são casos em que atletas mulheres, que naturalmente têm níveis altos desse hormônio, são barradas de competições. Algumas acabam se medicando para baixar esses níveis e poder continuar competindo. Além disso, a Valesca disse numa reportagem do Jornal da USP que a determinação de quem precisa ser testado tende a levar em conta questões sociais. Abre aspas para ela. A verificação fica específica para atletas que, segundo eles, teriam uma aparência masculinizada, entendida socialmente, mas em especial pelos dirigentes. Ela é completamente arbitrária e as decisões variam conforme os casos. A história dos testes de verificação de gênero está interligada com a inclusão de pessoas trans no esporte, que é recente, reduzida e marcada por esse debate intenso que envolve biologia, medicina e direitos. Foi só em Tóquio, em 2021, que a neozelandesa Laurel Hubbard, do levantamento de peso, se tornou a primeira mulher transgênero a participar de uma Olimpíada. Ela não passou da primeira prova da competição e ficou de fora da disputa por medalhas. O primeiro regulamento olímpico que permitiu a participação de atletas trans foi publicado em 2004 e exigia a cirurgia de redesignação de sexo, além do reconhecimento legal da mudança no país de origem de cada atleta. Em 2016, a regra do Comitê Olímpico Internacional mudou e as atletas trans passaram a poder participar se mantivessem um nível de testosterona abaixo de um determinado patamar. Em 2021, o COI mudou suas regras de novo para deixar essas definições na mão das entidades mundiais de cada esporte. Algumas delas não têm regras específicas e analisam atletas caso a caso. Outras exigem testes de nível de testosterona. E outras baniram completamente a participação de pessoas trans. No caso do boxe, como a gente falou, a associação tem suas próprias regras, mas elas não valem porque a entidade foi punida pelo Comitê Olímpico. A ideia de regular esse tipo de coisa é nivelar diferenças que atletas trans ou com níveis maiores de testosterona podem ter em relação aos demais atletas. O Comitê Olímpico fala que é preciso evitar o que eles chamam de vantagem competitiva injusta e desproporcional. Mas não existe exatamente consenso científico sobre essas vantagens. Como são temas relativamente novos, o corpo de estudos que avaliam essas diferenças no âmbito esportivo ainda é muito pequeno. Até agora, as pesquisas mostram que existem vantagens em alguns pontos e desvantagens em outros. E como a gente já falou, junto à questão esportiva e à questão médica, tem sempre a questão social.
A Valesca, a pesquisadora da USP, diz que é difícil explicar o que torna uma pessoa um atleta de alto nível só com fatores fisiológicos. Ela diz o seguinte: a gente costuma olhar para o esporte isoladamente, como se ele não tivesse qualquer influência sociológica. Mas isso é algo muito complexo. Não dá para explicar como alguém chegou a ser atleta olímpico só pela biologia e nem só pelas questões sociais. É um conjunto. E no meio disso tudo tem também a questão política. Antes mesmo da luta entre a boxeadora italiana e a argelina, a ministra da Família, Natalidade e Igualdade de Oportunidades da Itália, Eugenia Roccella, fez um comentário transfóbico em que chamou a Imane Khelif de homem e disse que a participação dela é preocupante. A Roccella é conhecida pelas visões conservadoras e faz parte do governo de extrema-direita da Giorgia Meloni. O veto a mulheres trans no esporte é uma bandeira recorrente de governos e políticos conservadores no Brasil e no mundo. O ex-presidente americano Donald Trump, por exemplo, já prometeu que se voltar para a Casa Branca vai, nas palavras dele, manter homens fora dos esportes femininos. A extrema-direita de vários países tem avançado contra os direitos LGBTI+, e especificamente contra os direitos das pessoas trans. E nesse contexto, o esporte também acaba sendo um campo de batalha visível para travar essa luta. O Durma com Essa volta já. Assim como acontece em diferentes áreas, no setor público também faltam políticas eficazes para garantir que a maternidade não prejudique a trajetória profissional das mulheres. É o que defende a coluna deste mês do Movimento Pessoas à Frente, assinada pela Luana Dratovski e pela Renata Vilhena, e publicada na editoria Ponto Futuro no Nexo. A Renata comenta quais as principais questões em torno desse tema. A coluna traz a nossa percepção do impacto negativo que a decisão de ter filhos tem na carreira das mulheres, enquanto para os homens esse impacto praticamente não existe. Trazemos dados do perfil das lideranças do governo federal que mostram que cerca de 40% das mulheres com filhos menores ocupam cargos de liderança e, se comparado aos homens, esse percentual é muito maior. Na literatura, isso é chamado de teto de vidro, que é uma metáfora que se refere às barreiras invisíveis que afastam as mulheres das oportunidades de avançarem nas suas carreiras. E demonstramos ainda que essa situação é mais crítica para as mulheres negras que enfrentam dificuldades para se inserirem no mercado de trabalho devido ao racismo e ainda recebem salários mais baixos do que as mulheres brancas. Reconhecemos que, apesar de avanços em algumas áreas, muitas mulheres ainda enfrentam insegurança sobre como conciliar o trabalho e a maternidade, isso aliado à falta de espaços adequados para o cuidado dos filhos no ambiente de trabalho, aliado a uma sobrecarga de trabalhos domésticos que ainda sobrecarrega mais as mulheres. A nossa conclusão é a necessidade de termos políticas públicas no Brasil que deem segurança, que deem segurança para a luta das mulheres por reconhecimento e também igualdade de oportunidades, para que elas possam avançar na esfera profissional e também na esfera pessoal. Você lê a coluna completa no nexojornal.com.br/pontofuturo. E você já conhece os cursos do Nexo? Tem aulas sobre como fazer e ler gráficos com a mentoria do Gabriel Zanlorenzi, o nosso editor de gráficos, e sobre como escrever com mais clareza com o editor-chefe Conrado Corsaletti, que você conhece aqui do Durma. Os cursos são online e cada um tem 4 horas de duração. Assinante do Nexo tem desconto. E dá também para contratar cursos sob demanda para empresas e organizações. Entra lá no nexojornal.com.br/cursos para conhecer mais. Dos testes de verificação de gênero de atletas nas Olimpíadas aos desafios da maternidade na gestão pública, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto e apresentação de Suzana Souza, participação de Renata Vilhena, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana, quando a gente faz um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!